Olá, eu sou o Victor. Eu vou falar um pouco sobre o ativo imobilizado, sobre o CPC 27. Primeiramente, o objetivo dele é estabelecer o tratamento contábil sobre o investimento da entidade de seus ativos imobilizados, bem como suas mutações. Seus principais pontos a serem considerados são o reconhecimento dos ativos, determinação dos valores contábeis, valores de depreciação e perda por desvalorização a serem reconhecidas. O seu alcance, principalmente o item 3, ele destaca que ele não se aplica em alguns itens. Os ativos imobilizados classificados como mantidos para vendas, de acordo com o CPC 31, os ativos biológicos relacionados com atividades agrícolas que não sejam plantas portadoras, o reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação, o CPC 34, e direitos sobre jazidas e reservas minerais, tais como petróleo, gás natural e carvão mineral. Contudo, esse pronunciamento aplica-se aos ativos imobilizados usados para desenvolver ou manter os ativos descritos anteriormente. Sua definição, o ativo imobilizado é um item tangível, de acordo com o item 6. Ele é mantido para uso de produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel, outros ou para fins administrativos. Se espera utilizar por mais de um período. Ele corresponde aos direitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram a ela os benefícios, os riscos e o controle. O reconhecimento. O custo de um ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo, se for provável de futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade, o custo do item poderá ser mensurado confiavelmente. Sua mensuração inicial. O item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento do ativo deve ser mensurado pelo seu custo. O custo do item do ativo imobilizado é equivalente ao preço da vista na data do reconhecimento. O custo de um item do ativo imobilizado compreende seu preço de aquisição, acrescidos impostos não recuperados sobre a conta, depois deduzidos dos descontos comerciais e abatimentos. Quaisquer custos diretamente atribuídos para colocar o ativo no local e a condição necessária para o mesmo ser capaz de funcionar na forma pretendida pela administração. Meu nome é Mariana e eu vou continuar falando sobre o que o Victor falou do ativo imobilizado. Vamos ver a parte de mensuração após o reconhecimento. A entidade ela pode escolher dois modelos contábeis. O primeiro é o modelo de custo, onde a entidade ela deve manter o ativo ao seu custo, menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável acumulado. O segundo método é o modelo de reavaliação. Uma entidade ela deve manter o ativo em um valor reavaliado. Esse é seu valor justo na data da reavaliação, deduzido de qualquer depreciação acumulada subsequente e subsequentes perdas por imparidade acumulada. Como a gente pode ver no esquema que está aparecendo para vocês, já começa a mensuração subsequente, o método de custo, que é só manter o seu custo, menos a depreciação acumulada e menos a perda por impairment. Do outro lado, pelo método de reavaliação, vai ser o valor justo, menos a depreciação subsequente acumulada e menos a perda por impairment subsequente acumulada. Segundo a depreciação. Existem vários métodos de depreciação que podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Os tais métodos incluem, primeiro, o método da linha reta, segundo, o método dos saldos decrescentes e terceiro, o método de unidades produzidas. A reavaliação, ela, quando for permitida por lei, ela deve ser realizada com suficiente regularidade para assegurar que o valor contábil do ativo não apresente divergência relevante em relação ao seu valor justo na data do balanço. A frequência das reavaliações, se permitidas por lei, depende das mudanças dos valores justos do ativo imobilizado que está sendo reavaliado. Quando o valor justo de um ativo reavaliado difere materialmente ao seu valor contábil, exige-se uma nova reavaliação. Os itens de cada classe do ativo imobilizado devem ser reavaliados simultaneamente. Meu nome é Alexia e eu vou falar um pouco sobre o ativo intangível, que é o CPC 04. O ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física, ou seja, ele é imaterial. Ele deve ser identificável, resultar de direitos contratuais ou legais e tem que ser controlável.
Ela pode ser contida em elementos que possuem substâncias físicas, como o caso de softwares, documentação jurídica, como licenças ou patentes e marcas, ou em um filme. O reconhecimento ele deve ser reconhecido se definido como um ativo intangível, se ele for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados a favor da entidade. E o custo de ativo pode ser tem que ser mensurado com confiabilidade, porque deve se encaixar na definição de ativo intangível, como havia dito. O ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo. A mensuração é pelo custo de aquisição e pelo valor justo. A aquisição separada, normalmente, é o preço que a entidade paga para adquirir separadamente um ativo intangível que reflete na sua expectativa sobre a probabilidade dos benefícios econômicos futuros que foram esperados, que são incorporados no ativo e serão gerados a seu favor. O custo do ativo intangível adquirido em separado pode normalmente ser mensurado com confiabilidade, sobretudo quando o valor é pago em dinheiro e com outros ativos monetários. O custo de ativo intangível adquirido separadamente inclui seu preço de compra, acrescido do imposto de importação, imposto não recuperável sobre a compra e depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta, como instalações, etc. Gerado internamente. O ágio derivado da expectativa da rentabilidade futura, que é o goodwill, gerado internamente, não deve ser reconhecido como ativo. A empresa deve classificar a geração do ativo na fase de pesquisa e na fase de desenvolvimento. As marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares gerados internamente não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis. Meu nome é Matheus e eu vou dar continuidade ao que a Alexa estava falando sobre ativo intangível. Vamos falar agora um pouco sobre mensuração após reconhecimento. Como a Mariana já havia citado, a mensuração após reconhecimento pode existir de duas formas. Ou a empresa opta pelo método de custo ou pelo método de reavaliação, que, como ela já informou anteriormente, o método de custo é através do custo que é comprado o equipamento menos a depreciação que ele já se encontra ou outros fatores, e a de reavaliação é que o próprio ativo mesmo é reavaliado, porém esse método está suspenso atualmente no Brasil. Goodwill. A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável para diferenciá-lo do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, que é o goodwill. Ou seja, tais benefícios econômicos futuros podem advir da sinergia entre os ativos identificáveis adquiridos ou de ativos que individualmente não se qualificam para o reconhecimento em separado das demonstrações contábeis. Amortização. A entidade, a empresa, deve avaliar se a vida útil do ativo intangível é definida ou indefinida. Caso esse bem tenha uma vida útil definida, ele vai sofrer amortização. Se ele não tem a vida útil indefinida, ele não deve ser amortizado. A amortização também deve ser iniciada a partir do momento que o ativo estiver disponível para uso, sendo encerrada apenas no momento que o ativo estiver disponível para sua venda. Além disso, deve-se presumir que o valor residual de ativo intangível com vida útil definida é zero, a não ser que haja um compromisso de terceiros para a compra do ativo ou que exista mercado ativo, como definido no CPC 46 para esse bem. Pois bem, tendo tudo isso em vista acerca do CPC 27 e o CPC 04, vamos agora colocar isso em prática. Vamos analisar uma empresa conforme esses CPC citados. A empresa em destaque é a JBS, líder no ramo alimentício atualmente no mundo. Pois bem, como vocês podem ver aqui no slide, temos o plano de contas da empresa referente a 2017. Aqui estão citados todas as movimentações, a maioria das contas que pertencem à empresa. Agora temos especificamente a parte de imobilizado. Nessa parte de imobilizado, temos algumas alterações bem pontuais. Ao que tange a conta veículos, obras em andamento e outras, podemos ver uma redução bem pontual.
uma redução na conta de imobilizado, porém, conforme comparado ao todo do ativo, ela não é tão relevante. Aqui podemos ver uma alteração pequena em veículos e também uma alteração pequena em obras e andamentos, que contribui para a redução do ativo. Porém, elas são compensadas por outras contas, como a de imóveis, na parte superior da tabela. Tendo isso em mente e avaliando totalmente essa parte de imobilizado da empresa, a gente pode ver que ela cumpre muito bem o CPC 27. Ela segue todas as características pontuais que o CPC exige e está de acordo com as normas. A parte de intangível também é bastante interessante, pois a empresa necessita de várias patentes para continuar a sua produção. Com isso, temos algumas contas bem pontuais, como, por exemplo, patente para extração de água, que sofre alteração muito pontual em 2017. Temos softwares que também sofrem alteração. Carteira de clientes, outros intangíveis sofrem alteração. Como a gente pode ver nesse próximo slide, marcas e patentes sofrem um aumento gigante de um ano para o outro, enquanto direito de exploração de água acaba tendo uma queda, já que foi necessária a venda para cumprimento de uma multa de 10 bilhões de reais que a JBS recebeu. Apesar desse caso de multa de 10 bilhões de reais, todos os itens do intangível são bem estruturados e cumprem com o CPC 04 em todos os quesitos. Bom, tendo tudo isso em mente, vemos que o Comitê de Pronunciamento Contábil é um órgão muito importante dentro do território brasileiro e toda a legislação internacional, já que ele visa corrigir as normas internacionais, ele visa padronizar a emissão de notas dessa natureza e representar e auxiliar a produção dessas notas. Sendo assim, como destacado, o pronunciamento 27 e o pronunciamento 04 são de extrema fundamentação dos pronunciamentos de cada empresa, tendo em vista que todas elas devem seguir especificamente cada item citado. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Vai de novo. Não, vai. Essa parte corta. Make off. Tá, Deixe vai. seu joinha. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários aqui embaixo, qualquer dúvida. Até o próximo vídeo. Não! Eu quero um... Now the world